temos um movimento chamado budista. Pois é, o O budismo. budismo tem um quê de mais avançado do que a maioria das religiões. Por que é mais avançado? Tem a ideia do infinito, do modo de ser. Aí... E o budismo está avançando no mundo todo. Não, mas o que... Professor, explica melhor esse detalhe do budismo. Sim, o budismo tem outros e outros detalhes que chamam a atenção dos interessados. Mas a ideia fundamental do budismo é bastante boa. É o infinito. Certo. E eles não têm dogmas religiosos, Não, como o cristianismo. não. O cristianismo é mais dogmático. Extremamente dogmático. É. O islamismo também tem seus dogmas. O mal do cristianismo é que ele não foi fundado por um filósofo. Jesus devia ter sido o melhor filósofo. Mas afinal, ele acha que as mensagens de Jesus Cristo não foram deturpadas? Aliás, ele não deixou nada escrito, ele não era... Olha, ele não tinha uma escola filosófica. Jesus é um homem simples. Ele era um homem mais preocupado com a pobreza do que com a filosofia. Na época de Jesus já havia bons filósofos judeus. Foi pena que Jesus também não fosse um filósofo, eu digo às vezes. Não é? Filon de Alexandria. Viveu poucos anos mais cedo que Jesus. Esse era um grande filósofo judeu. Foi pena que Jesus não tivesse tido o estudo de Filon. Jesus era um homem simples, assim, um camarada meio agitador social. Por isso é que hoje existe também certos cristãos que falam de Jesus, mas como um pensador social, e não como um pensador religioso. Ele tem pena das crianças, dos pobres e coisa. Depois disso é que começa a evoluir o cristianismo. São Paulo foi um dos que mais mudou o cristianismo. São Paulo, ele começou a viajar, ele era um judeu já mais evoluído. Então ele era também um epiléptico, tanto que ele estava viajando a cavalo, de repente caiu no chão. E disse que viu Jesus. Por que tu me persegues? Ele falou isso. A frase do Jesus era: por que você me persegues? Por que tu me persegues? Então você vê, tu me persegues. Ele era um homem preocupado com mais profundidade. E depois ele começou a viajar pelo mundo, e em cada lugar deixava um representante. Ele foi um organizador. Esse representante era um supervisor. Na língua dos gregos, supervisor é episcopos, é bispo. Então São Paulo é que é o criador do bispado, não é Jesus. Então, dali vem um problema. A igreja antes de São Paulo e depois de São Paulo. E eu publiquei umas coisas sobre religião, a vida de Jesus, e fiquei só até a morte de Jesus. Não quis entrar, tenho escrito, né, mas não publicado, a partir de São Paulo. São Paulo é que foi mudando o cristianismo. Perfeito. Professor, com relação a... Depois da morte de Cristo, na realidade, essa religião que nós chamamos de cristianismo foram interpretações da vida dele, porque ele não deixou nada escrito, ele não deixou nenhuma escola filosófica instruída, ele não deu instruções, não deixou nem instruções. O senhor acredita que tem parte do cristianismo que foi desvirtuada da mensagem original? Na verdade, o cristianismo não é o de Jesus, é o de São Paulo. Religiões protestantes, Lutero. O que o senhor considera sobre essas... Lutero tem umas melhoras no cristianismo, porque
ele excluiu certas coisas do cristianismo. Por exemplo, na ideia dos cristãos, o estado de vida perfeito é o solteiro, é o celibato. Então, eu digo às vezes assim, o celibato, se todos quisessem ser perfeitos, a humanidade se acabava, porque eles não iam casar. Então, há uma contradição nisso, não é? Então, como é que eu estava falando? Era o Celibato. Lutero. O Lutero excluiu do cristianismo a ideia do celibato e disse que as freiras fossem para casa, fossem casar. E ele casou até com uma. Então, o Lutero é uma nova forma de cristãos excluindo, como que cortando fora, né? Pois é, o Lutero foi o pai do protestantismo. Dessa variação surgiram as igrejas pentecostais, né? Como é que chamam? As igrejas evangélicas pentecostais. Essa questão, aí tem uma questão dessas igrejas pentecostais que elas cobram dízimos demais dos fiéis. Temos até a suspeita que... Um momentinho que eu vou ter que...